Graça e paz do nosso Deus. O canal Frutificar começa mais um estudo para você. Hoje nós temos um tema especial. Vamos falar do Salmo 119, no seu versículo 105, sobre o tema A Palavra é Luz. Ué, o que houve aqui? Acabou a luz? Rapaz, não dá para ver nada aqui. Como é que eu vou fazer o vídeo? Não tem condições. Opa! A luz voltou. Queridos, brincadeiras à parte, vamos falar aqui sobre o real sentido desse versículo e a sua importância. Antes de mais nada, o tema, como eu disse, a palavra é luz. E vamos então ler a palavra de Deus para nós começarmos a falar desse tema tão importante. A palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Este é o teu canal Frutificar Oficial, começando agora. Bom, queridos, eu quero começar aqui a dizer que é maravilhoso falar da palavra de Deus e falar sobre salmos é especial. Nós falamos de louvores que possuem adorações genuínas. Esse Salmo 119, ele não tem uma autoria no qual nós podemos afirmar quem foi que fez esse salmo. Tem sim expressões, palavras que às vezes nos levam a entender quem poderia ser o autor, então pela época, né? Mas a grande verdade é que não podemos afirmar. Então, preferimos dizer que esse Salmos ele tem a sua autoria desconhecida. Mas a grande particularidade desse Salmo 119, que é bem comprido, o Salmo possui 22 estrofes, uma para cada letra do alfabeto hebraico, do A até o Z. Queridos, eu acho interessante que o salmista, ele praticamente quis falar da excelência da palavra, da lei de Deus, da palavra de Deus. E ele fala da palavra do Senhor, da lei, de formas variadas. É impossível a gente começar a falar desse versículo especial sem falar de muitas outras características que esse salmista fala da palavra de Deus. Então vamos falar rapidamente para podermos entender. Mas antes de mais nada, também quero ressaltar que esse Salmo 119 ele possui duas estruturas. E eu entendo que uma foi que o salmista ele desejou, como eu disse anteriormente, abranger na sua totalidade todos os atributos concernentes à palavra de Deus. E o motivo, a suposição dele ter feito essa estrutura, em segundo lugar, é porque ele queria ensinar para jovens e crianças uma forma fácil, uma maneira mais didática de se aprender e memorizar sobre a importância da palavra. Tanto que ele fala da palavra de Deus em várias partes. Então agora que nós já sabemos que existem essas duas suposições do porquê que o salmista fez esse salmo tão lindo, esse louvor maravilhoso, vamos falar de algumas características dos quais ele salienta no decorrer do Salmo 119. Vamos ver então no verso 1, ele fala: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados, ele quer dizer que são felizes, assim como fala lá no Salmo 1. Olha só, no verso 9, ele fala assim: com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Ele faz alusão à palavra de Deus aqui como purificação dos jovens. No verso 11, ele fala que escondeu a palavra do Senhor no seu coração para que não viesse pecar contra ele. Ou seja, a palavra de Deus faz com que evitemos errar.
Mais uma coisa, no verso 21, ele diz: tu repreendeste asperamente os soberbos, que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Ou seja, a palavra traz juízo. Mais um verso, 42, ele fala: assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. A palavra de Deus é resposta. Verso 51, isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. A palavra de Deus, ela é consoladora e também vivifica, querido. No verso 89, ele fala assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Ou seja, a palavra de Deus é imutável. Versículo 98. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Ou seja, a palavra traz sabedoria. Querido, agora, enfim, vamos chegar à parte onde nós vamos falar do versículo que é o 105, lâmpada para os meus pés. Para falar sobre isso, nós temos que falar sobre a iluminação do tempo em que foi escrito os Salmos, e nesse momento era se utilizado uma lâmpada rústica e primitiva, queridos, onde essa lâmpada era produzida uma luz, onde ela não era brilhante, mas era suficiente para iluminar, ajudar a pessoa a encontrar o caminho e trilhar o caminho certo. Ela não era aquela luz que ofuscava a vista, que cegava a pessoa. Ele está querendo comparar essa lâmpada justamente porque a luz da palavra, ela não atrapalha, ela não cega. Ela traz realmente o brilho correto para te ensinar, para te ajudar na sua caminhada, na onde você vai pisar os seus pés, de onde você vai firmar os seus caminhos. Então, querido, aqui traz total segurança, lâmpada para os meus pés. Quando eu estava aqui fazendo, de repente, uma brincadeira, onde a luz se foi, por mais que eu conhecesse todo o ambiente no qual eu estou aqui, a partir do momento que a iluminação ela vem a estar ausente, ainda que eu conheça cada pedacinho desse lugar, eu me sentiria perdido. E isso me traria incertezas, me traria dúvidas de onde pisar, de onde caminhar, para onde ir. E é exatamente isso que o salmista está querendo dizer. A palavra de Deus, ela traz o brilho correto para que você possa firmar o seu caminho, os seus pés no caminho correto. Você não vai ter dúvidas, você não vai ficar com incertezas, nem mesmo com medo. Isso é o que traz a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Isso me faz lembrar exatamente a sensação que teve o povo de Israel quando o próprio Deus era uma coluna de fogo durante a noite. Eles não tinham medo de andar no deserto durante a noite. Por quê? O próprio Deus era uma coluna de fogo. E eles podiam caminhar com segurança. Querido, se a palavra de Deus estiver em seu coração, os seus passos serão firmes. A sua caminhada, ela não terá erro. Você terá, com certeza, praticamente uma porcentagem quase zero de errar, porque a palavra de Deus, ela está em seu coração. Bom, mas também temos que falar que a palavra de Deus, ela também é luz para o meu caminho. Aqui já não é uma lâmpada que vai iluminar somente um local, mas sim agora é luz. É uma luz que vai mostrar realmente o caminho, vai muito além daquilo que podemos imaginar. E aqui a palavra, nós podemos falar que a palavra ela revela
ela está revelando e apontando para o caminho correto, que é Jesus Cristo. Porque ele mesmo disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A palavra de Deus, a lei, ela aponta para o caminho, aponta para Jesus. Ela está revelando o caminho certo. E automaticamente, quando conhecemos o caminho que é Cristo, e conhecemos Ele que é a verdade, e a próprio João, o livro de João 17:17, ele diz o seguinte, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra ela possui imensas características, além de ser a luz que aponta para o caminho, ela é a verdade. Então, naturalmente, não tem como nós errarmos, não tem como nós nos equivocarmos no caminho, porque a palavra ela aponta para a verdade. E mais, ela aponta para o futuro, a vida. Com certeza, nós podemos ver com clareza ao longe, porque a palavra de Deus, ela está nos mostrando, nos revelando o caminho que devemos andar. Então, querido, eu queria que vocês tivessem, não queria me alongar, até porque a palavra de Deus, ela possui muitos atributos, dos quais eu poderia discorrer aqui em um vídeo de 5 horas. Mas a grande verdade é que se você a tem como lâmpada para firmar os teus passos, para que você não venha ter dúvidas, para que você não venha ter incertezas, e muito menos medo, com certeza você vai caminhar bem. E se a palavra de Deus, ela também for a sua bússola para o seu caminho, você vai exatamente ir para o lugar certo. Você vai ser apontado para o caminho correto, que é Jesus. E aí você vai encontrar o caminho, vai encontrar a verdade e, por fim, a vida. E ainda terá acesso até o Pai. Para que eu possa não ficar somente em minhas palavras, algumas pessoas importantes falavam sobre esse versículo e sobre a palavra, como por exemplo Agostinho. Ele fala que a oração é o encontro de um Deus que tem sede de nós, para que tenhamos sede dele. Charles Spurgeon, ele fala que somos caminhantes pela cidade deste mundo e muitas vezes somos chamados a sair em sua escuridão. Nunca nos aventuramos ali sem o que dá à luz, a palavra de Deus, para que não escorreguemos. Billy Graham, ele fala que quando abrir a Bíblia, peça humildemente a Deus que lhe mostre o seu significado. Peça principalmente que Deus lhe ajude a aplicar as suas verdades da sua palavra em sua vida. Querido, eu quero aqui falar que o Frutificar, ele vem se despedir desse estudo maravilhoso, glorioso em falar da palavra de Deus, do qual é o nosso objetivo também, com os versos 59 e 60 desse Salmo 119, que diz o seguinte: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés e os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Se você entende, meu querido, que o teu caminho está errado, que você está caminhando no lugar errado, você está longe de Deus, retifica, conserta o teu caminho, volte os seus passos, comece a olhar para onde você estava caminhando e estava dando tudo certo. E observando os mandamentos do Senhor, observando a palavra de Deus, você vai encontrar aonde foi que você se perdeu. Você vai voltar para o caminho certo e vai trilhar de vitória em vitória. Eu quero dizer para ti, meu querido, que para mim é um orgulho, é uma satisfação. Eu me sinto um privilegiado em falar da palavra de Deus. Por isso
que eu convido você, que ama a palavra, que gosta de meditar nela. E se você tem todos esses sentimentos, junte-se a mim, junte-se a esse canal, se inscreva. E mais do que isso, compartilhe nas redes sociais, das quais tem pessoas sedentas, perdidas, andando em trevas, não sabendo o que está fazendo, desconhecendo a verdade, desconhecendo a vida, desconhecendo o caminho. E aqui está um instrumento que Deus, pela sua misericórdia, nos deu para que possamos levar a palavra do Deus Todo-Poderoso. Compartilhe, inscreva-se e que, mais uma vez, te espero no próximo estudo. Em nome de Jesus, Frutificai Oficial, a paz do Senhor.